para mim, a internet ficou uma coisa meio padronizada. O mercado do digital ficou muito pequeno para as minhas ambições e principalmente para a minha visão de subversão. Eu sou um cara movido por desafio, eu acho que assim, se alguém vira para mim e fala assim, ó, isso não dá para fazer, putz, é o que me motiva. É ali que eu vou achar uma maneira de fazer. Talvez não saia exatamente como você pensou, mas vai resolver o problema do mesmo jeito. Então assim, o que me motiva de fato é o desafio, é o novo, é o que nunca ninguém fez. É o que é inexplorado, né? Minha vida profissional de 14 anos para cá vem sendo galgada por isso, né? As pessoas me ligam para me pedir coisa que nunca ninguém fez. Então assim, quero fazer uma coisa que nunca ninguém fez, dá certo? Não sei, nunca ninguém fez. Uma agência de publicidade, o trabalho em si, na minha opinião, o trabalho que é feito hoje, não é um trabalho para ser criativo, é um trabalho para entregar resultado. AI é uma questão que vai ser muito falado ainda, porque eu acho que tem uma série de questões aí que a gente vai se deparar ainda, é um mundo completamente novo. Eu acho que tem muito a se desenvolver ainda. Eu não sou uma pessoa com alto conhecimento em machine learning, né, profundo, mas eu acho que o que a gente tem hoje é embrionário perto do que a gente pode ter. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui uma super honra aí de receber um amigo de muito tempo, de mais de 10 anos aí, e ele tem mais de 2 décadas de experiência do mercado digital. É o Najib Nassif. Ele fundou a Bolha em 2010, movido pela sua vontade de mudar as coisas através da transformação de tudo que está à nossa volta, né? Misturando o físico e o digital, o hardware com o software, e principalmente trocando a publicidade convencional pela criação de experiências interativas. Nos últimos anos aí vem empreendendo iniciativas voltadas para questões sociais, ambientais, que ele vai contar um pouco mais de detalhes, né? Aqui alguns exemplos, e pelo este grande impacto com relação ao planeta, além de inúmeras iniciativas de inovação já consagradas no país, né? Conquistou prêmios mundo afora através, né, do mercado de publicidade e de inovação mundial. Bem, super bem-vindo aqui, Najib. Já há um tempo que eu queria trazer para você aqui. Obrigado, é uma honra estar aqui, muito bacana. Prazer aí estar recebendo você, cara. Muito legal. Assim, Najib, você é um hacker de carteirinha, aquele cara que se eu fosse colocar um estereótipo do que a gente fala, é um pouco isso. Quer dizer, é caras que inquietos, que querem estar criando, que eu acho que é até interessante, já emendando a primeira pergunta, né? Que assim, né, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória e como é que você se atraiu. Que eu não acho que a inovação é invenção, cara. Você inventa, é diferente, tem uma diferença entre uma coisa e outra. Tem, Então eu queria que você falasse um pouquinho o que te motivou, se foi aquele cara que quebrava teus brinquedos e criava coisas novas lá atrás. Com certeza. Conta um pouquinho aí da tua jornada. Bom, eu sempre tive uma cabeça, sempre tive uma atitude mais subversiva, desde de moleque, né? E isso acabou me aproximando muito de inovação, porque de certa forma inovação nada mais é do que uma forma de subverter alguma coisa, de você tentar achar um caminho diferente para aquilo que é feito da mesma maneira há muito tempo, por muita gente. Mas contando um pouquinho da minha história, quando eu era adolescente, eu nunca fui um bom aluno, nunca fui um cara que estudou muito, nunca fui um cara que gostava muito de escola. Hoje a gente tem nome para isso, naquela época eu era bagunceiro mesmo, né? Hoje a gente tem nomes e nomes para isso, mas eu gostava de muitas coisas que envolviam tecnologia, que envolviam química, que envolviam física, que envolviam esse tipo de coisa, mas eu aplicava isso de uma maneira muito subversiva, muito mais na rua do que dentro de uma instituição de ensino, alguma coisa assim. Mas isso me aproximou de algumas coisas, entre elas me aproximou um pouco da eletrônica, porque eu tinha um amigo que tinha feito, que era um pouco mais velho, que estava cursando engenharia eletrônica, e esse amigo, ele começou a estudar radiofrequência, e aí ele veio me contar tal, e aí eu pedi para ele, para a gente juntos fazer um transmissor de FM. E aí, com isso, eu aprendi eletrônica e ele me ajudou a montar um transmissor de FM. E a minha primeira grande subversão foi fazer uma rádio pirata, né? Eu comecei fazendo uma rádio pirata no interior de São Paulo. Era uma cidade que só tocava
música mais regional, etc. E eu gostava de rock, então também era uma forma de subverter um pouco, e a minha rádio só tocava rock. Então eu tinha um transmissor FM de grande alcance, a cidade toda quase eu cobria, mas era aquilo, né? Quem escutava a minha rádio era uma pessoa privilegiada, porque eu transmitia a hora que eu queria, eu fazia as coisas como eu queria, mas a gente acabou ganhando uma notoriedade com isso, e eu acabei me apaixonando por música e por tecnologia na questão do hardware. Né? Nesse meio tempo eu acabei fazendo um curso profissionalizante de processamento de dados na época. Aprendi a programar em umas linguagens que nem dinossauro mais usa, COBOL, Pascal, umas coisas que não existem mais. Né? Sou antes da época do Excel. Eu aprendi planilha com Lotus 123, uma coisa que só dinossauro sabe. Mas os dois. Só dinossauro sabe. Mas eu sou dessa época, né? Mas isso me deu uma base muito grande, principalmente do conhecimento do pensamento lógico e da forma de pensar muito mais analítica de algumas coisas. Isso me ajudou a minha carreira bastante. Eu sou publicitário, acabei fazendo faculdade de publicidade, porque naquela época, uma pessoa criativa como eu, uma pessoa um pouco mais querendo fazer coisas diferentes, a publicidade era o que mais dava campo, mais área para isso. Era o que permitia, né, você fazer coisas diferentes. Eu acabei indo para essa área, que de fato hoje eu digo que é uma área nata para mim, mas desde o começo eu gostava de trabalhar com coisas que eram diferentes da convencional. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar, foi o começo do digital, né? Eu trabalho com digital desde 96, né? Comecei um pouquinho antes disso, em casa, né? Assim, eu não peguei a internet no início acadêmico, que foi um pouco antes, mas quando a internet ficou pública, né, ficou, na verdade, comercial, eu já comecei a acessar, a conhecer, a aprender a programar, etc. Então, eu comecei muito cedo e fui para essa área de internet, porque naquela época, internet era novidade, né? E internet era, de certa forma, a subversão da publicidade. Estava começando a falar de publicidade na internet, todo mundo tinha que ter site, é uma coisa meio maluca pensar hoje isso, né? Mas eu lembro que naquela época, toda empresa séria tem um site, né? Hoje, assim, não existe pensar não ter um site, não tá no digital, né? Então eu comecei ali e trabalhei até 2010, eu trabalhei dentro do mercado de internet. Dentro do mercado do digital. E fiz de tudo. Comecei programando, fui gerente de projeto, tentei ser um pouco designer, diretor de arte, fui tudo, né? Fiz um pouco de mídia, fiz de tudo. Até que eu, de certa forma, para mim, a internet ficou uma coisa meio padronizada. O mercado do digital ficou muito pequeno para as minhas ambições e principalmente para a minha visão de subversão. Eu sempre gostava de fazer coisas diferentes, de inovar e etc. E aí eu me cansei um pouco disso e por um revés que eu tive na vida, eu fui motivado a montar um negócio. E aí eu quis montar um negócio, isso foi em 2010, final de 2010, outubro de 2010. Eu falei, vou abrir um negócio, super, assim, numa fase super ruim da minha vida profissionalmente. Mas eu montei um negócio, já tinha uma bagagem, uma visão muito grande, sempre trabalhei com grandes empresas a vida toda, né? Sempre em grandes agências, grandes produtoras de digital. E aí eu falei, eu quero montar uma coisa diferente, né? E eu quero homenagear essa coisa diferente com o nome de uma coisa que me deu muito, muito prazer na minha adolescência, que foi batizar a minha empresa com o nome da minha rádio. Por isso que a minha empresa chama Bolha, porque a minha rádio chamava Bolha, né? Então eu resolvi trazer isso, porque isso me traz um pouco da minha essência, do que era e tal. Então eu montei a Bolha e a nossa proposta desde então foi tentar inovar dentro daquilo que era padrão. Então a Bolha surgiu para trazer um pouco de novas tecnologias para o mercado ainda focado no digital. No começo foi bem digital. E aí eu acabei descobrindo que existia, além do movimento de software livre, né, essa coisa de software, né, existia um mundo do hardware livre, né, que começou com o advento do Arduino, aquela coisa toda, e eu comecei a olhar hardware e eu comecei a lembrar dos meus passados, né, do meu passado na questão de rádio, de eletrônica, e comecei a encontrar um mundo novo. Até que eu comecei a explorar esse mundo do hardware
E aí eu descobri que existia um mercado gigantesco para isso. Talvez não tão simples, não tão fácil quanto o mercado de software, porque é uma coisa que ainda hoje não está tão madura, mas eu me apaixonei e aí eu direcionei a bolha para ser uma empresa onde eu juntasse um pouco do digital com o físico, que é o que eu acredito. Eu sou um cara da década de 80, então assim, eu nasci antes da internet, eu vivi antes da internet, então eu vivia muito físico, né? E eu acho que chegou um momento que a gente foi muito pro digital, muito pro digital, né? As relações foram pro digital, tudo pro digital, e o ser humano é o ser humano, né? A gente é físico, a gente gosta de pegar nas coisas, a gente gosta de sentir cheiro, a gente gosta de tocar. Então, isso gera um sentimento na gente, o que às vezes o digital não traz, né? Acho que os dois têm grandes vantagens, mas acho que a gente foi muito para um lado. Então eu tentei com a bolha resgatar um pouco desse meu passado de eletrônica, de hardware e também das coisas físicas. E por isso eu acabei desenvolvendo projetos que casavam as duas coisas. Então é isso que me motiva até hoje e que vem me fazendo ter todos os sucessos que eu tenho hoje, né, com os projetos que eu faço, com as coisas que eu faço, e uma visão que eu consegui criar ao longo dessa jornada toda. É muito interessante, cara, porque eu falando com umas pessoas aí, e esse é um ponto que a gente fala muito, que é o déficit cognitivo do digital, quer dizer, o quanto que a gente perde de a gente não estar trazendo de novo o analógico, que o analógico faz muito importante, né, cara? É o caminho, né? Eu lembro que eu tive um ateliê também que trabalhava com criança na parte de criação de produtos, de hardware, caramba, e como é importante o físico ali para depois você acoplar o digital, né? Tem um dado muito interessante que nem todo mundo sabe, que eu me deparei um tempo atrás, que existe uma pesquisa que as pessoas, a fotografia hoje não é lembrada. Porque a gente tira muito mais foto hoje com o celular, todo mundo tira foto de tudo, mas você não lembra das fotos que você tirou, porque já virou quase uma rotina, sendo que as fotos físicas em papel, você tinha uma lembrança muito maior delas. Existe uma pesquisa disso, o que mostra isso, né? Que o físico te traz uma série de coisas. Você olha para uma coisa física, você sente o cheiro, né? Você lembra do cheiro. Você lembra do perfume que estava ali, você lembra da aura que estava ali, e o digital tem mais dificuldade de fazer isso, porque massificou, ficou muito mais, o volume ficou muito maior, ficou muito mais fácil fazer as coisas. Atalho, né? É o shortcut pra tudo, né? Sim. Eu sou um fã de vinil, né? Puta, e graças a Deus meu filho também. Somos dois, somos três, então meu filho também. Eu também? Também. E aí é interessante quando você pega assim, é uma experiência, cara. Faz um jantar na tua casa, pega uma vitrola, não sei se você gosta de blues ou de jazz, põe uma Billie Holiday no vinil com uma meia luz. É uma sensação que você nunca vai ter no digital, mas nunca vai ter. Se eu ver uma Billie Holiday no vinil, num lugar desse, num jantar, é assim. Então, eu acho que assim, é como a gente consegue extrair, né? É o né? Como é que a gente consegue extrair? É mais ou menos o que você faz, né? De juntar, né, o lado, né, o physical, né, junto com o digital. Eu sou um provocador muito dos meios, cara. Eu acho assim, é uma pena que as revistas não explorem isso, cara, assim, né? Elas... não, a revista está morrendo. Cara, morrendo talvez como ela foi, mas porque ela não pode transformar uma coisa mais legal, integrada com o digital. Quer dizer, por que eu não pego uma L e com realidade aumentada eu posso ver um desfile numa sexta-feira à noite, ao vivo ali, com a revista eu posso fazer. Eu acho que muitas coisas se ressignificaram na questão da massividade, né? Assim, vinil. Vinil é uma coisa que era massiva. Aí veio outras tecnologias, CD e o digital em si, né, as mídias digitais, e o vinil hoje ele está voltando, mas como uma coisa cult, uma coisa muito mais bacana, uma coisa para quem gosta de música, para quem curte o som, para quem entende as diferenças de som. Então assim, eu acho que as coisas se ressignificam, né, e elas talvez trabalham para públicos diferentes, não massificado. Não acho que a gente vive num mundo mais de massa, não tem como mais você ter uma coisa que é em grande escala massificada, mas eu acho que a gente trabalha hoje com nichos. Vários nichos ou poucos nichos. Mas sempre a coisa é meio nichada, né? Eu vejo assim, é uma visão que eu tenho. E eu acho que, assim, vinil com isso, a fotografia... A revista. A revista. A revista talvez não seja aquela revista, assim, o cara comprar todo mês, mas sei lá, você ter duas grandes edições. Sim. Que sejam
né, também integrado com o digital ali, isso é muito legal. Claro, você tem uma resposta, você pode ter um paralelo, né? A gente fala hoje a gente está no caminho inverso, né? A gente fala assim, existe muita pesquisa em cima do que a gente chama de digital twin, né? Quer dizer, dos gêmeos digitais, que é você digitalizar o mundo, né? Que o pessoal de VR, de XR fala muito, mas assim, é isso, na verdade, você fazer o caminho inverso. Você já tem o digital, mas você também poder sentir aquilo, né? A revista traz isso, a fotografia está voltando a isso. Você vê cada vez mais. Meu filho, eu tenho um filho de 16, eu tenho um de 18 e um de 16 anos. O de 16 anos, outro dia, pegou uma câmera antiga que eu tinha, que era do meu pai, uma câmera fotográfica, analógica, né, padrão, e quis saber o que era aquilo, como é que funciona, porque essa história tá voltando, né? Então aí eu fui comprar um filme, aí tem gente que vende filme vencido, aí você fala, pô, mas vende filme vencido? Sim, porque filme vencido, ele imprime uma cor diferente do filme que muito bom, uma sépia, é uma sépia. É muito maluco isso, muito e tem mercado para tudo. Muito então bom. É muito bacana. Eu sou, de certa forma, um saudosista quanto a eu isso. Eu fico, e assim, a gente tem filho da mesma idade. E eu curto muito quando eu vejo isso na cabeça do meu filho, assim, né? De ele, assim, por exemplo, eu lembro que agora ele tá com 16, né? Já tá maior, mas quando ele era menorzinho, que eu sempre peguei férias ou feriado, a gente caçava casa de árvores. Então eu ia pra casa de árvore de tudo que é lugar, né? No interior, ia conhecendo as casas de árvore, né? E era um barato, cara, porque assim, moleque fazendo fogueira, quer dizer assim, eu adorava essa e vendo na cara, assim, porque como uma geração que não nasceu com isso, assim, né, já nasceu no iPad, cara, já nasceu no digital, caramba, eu queria exatamente proporcionar esse lado, né, mais... Porque é o novo, né? Exato. É o novo. Eu acho que a gente vem sempre, algumas pessoas vão sempre buscar o novo. Se hoje o padrão é o digital, o novo é o analógico. Então as pessoas vão buscar o novo, né? E assim, é novo para uns e velho para outros, né? Tudo bem que o digital nunca foi velho para ninguém, né? Quer dizer, tá começando a ser pra gente, né? Nossa geração. Mas é sempre assim. E eu acho que vai sempre existir espaço para tudo. Depende do nicho que você olha, depende do que você faz. Então... Najib, o que te inspira, cara? Porque assim, né, pro inventor, cara, assim, né, pra mim, você enxerga as coisas, né, cara, assim, né, foi muito engraçado, eu tive um sonho desse anteontem, cara, que eu morri de rir. Que eu tava com um jornal e apareceu um vídeo e ele parava, quer dizer, ou seja, você via 2 vezes, daí ele não movia mais. Eu lembro que eu chegava pras pessoas, é isso que eu tô falando. Então, o que te inspira, cara, exatamente pra essa parte de criação, de invenção, cara? Cara, assim, o que me inspira sempre é o desafio, né? Eu sou um cara movido por desafio. Eu acho que se alguém vira pra mim e fala assim, ó, isso não dá pra fazer, putz, é o que me motiva. É ali que eu vou achar uma maneira de fazer. Talvez não saia exatamente como você pensou, mas vai resolver o problema do mesmo jeito. Então, assim, o que me motiva, de fato, é o desafio. É o novo, é o que nunca ninguém fez, é o que é inexplorado, né? E minha vida profissional de 14 anos para cá vem sendo galgada por isso, né? As pessoas me ligam para me pedir coisa que nunca ninguém fez. Então, assim, quero fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Dá certo? Não sei, nunca ninguém fez. Mas eu sou corajoso. Então, assim, o que me motiva é o desafio e eu tenho coragem para isso. Porque isso é importante. E uma coisa que você falou que eu acho importante a gente pontuar, assim, existem 2 coisas, né? Que você fala de invenção e inovação, né? Eu acho que assim, são estágios. Na minha cabeça, isso são estágios. Invenção é a primeira inspiração de qualquer inovação. Você precisa ter uma mente inventiva para pensar uma inovação. Quando você leva aquela invenção ao mercado, você coloca aquilo para o mercado, aquilo se torna uma inovação. Então eu acho que assim, quando você faz uma coisa dentro do seu laboratório, do seu ateliê, aquilo é uma invenção. Mas a partir do momento que você expõe aquilo para outras pessoas, ou seja, você coloca aquilo no mercado, aquilo se torna uma inovação, né? E é isso que eu procuro, e eu não quero nunca perder isso, né? Porque eu acho que não existe inovação sem a invenção. E tem muita gente que quer inovar fazendo um atalho, sem pensar na invenção. E eu acho que não dá certo, porque você tem que ter o desafio, você tem que ter a dificuldade, você tem que ter aquela coisa mais craft,
para conseguir chegar na inovação, né? Hoje, o produto final que eu acabo entregando, que eu costumo trabalhando, ele é muito sofisticado perto do que era antes, né? A gente acaba sofisticando muito. Eu aprendi muita coisa de design, eu aprendi muita coisa para colocar nas coisas que eu faço. E a barra vai lá para cima, né? Mas não deixa de ser uma invenção, né? Que a gente leva para o mercado e aí se transforma numa inovação. E muitas vezes é massificado, né? Assim, a gente, por mais que a gente esteja no Brasil e tenha, e por isso que eu falo, o brasileiro é criativo por natureza, porque ele sofre mais. Porque a gente tem uma vida, por um lado, muito mais sofrida do que outros, né? Por um outro lado, a gente tem uma vida muito melhor do que outros. Quem tem uma experiência em outros lugares, que tem uma visão de outros lugares, a gente sabe o que a gente tem de bom e de ruim, né? Mas aqui a gente tem um ambiente muito fértil para que a gente seja inventivo, né? A gente tem que explorar melhor isso. Algumas coisas atrapalham a gente, né? Mas eu acho que aí a gente começa a ficar com uma conversa muito longa. Mas algumas coisas atrapalham. Eu acho que assim, o mundo moderno está atrapalhando um pouco a criatividade de todo mundo. É o sonho de todo mundo, né? E AI é uma coisa que é fato, né? É fato. Só que se você permitir que essa tecnologia te acomode, você vai ser um profissional pior do que um cara que não se incomoda com isso. Eu não me incomodo com isso, eu vou para cima, né? Mas eu não quero que isso substitua a minha criatividade. Isso nunca vai substituir a minha criatividade, eu acho que de ninguém, né? A questão é você se acomodar ou não, né? Najib, você faz muito projeto, né, para as agências, né, de comunicação, né, que é onde quer, né, projetos especiais. Projetos especiais deve ser terrível, né? Eu quero um projeto especial até amanhã, né? Me manda Sempre hoje assim. até às 5 horas, Assim, né? Eu quero mudar o mundo em algumas horas, mais ou menos isso. Não, pega alguma coisa que você já tem, pronto, você deve ouvir isso pra caramba. Mas vamos lá, cara, eu queria pensar assim em projetos de escala. Vamos supor, quer dizer, vocês têm formas de financiamento assim, tipo crowdfunding, que poderia estar atrelado ao teu negócio para dar escala a projetos de invenção, de inovação? Na verdade, eu sempre sonhei com isso, né? Assim, adoro o que eu faço, sou apaixonado por tecnologia, apaixonado pelo que eu faço, mas de fato, trabalhar com inovação no Brasil é uma dureza, né? É muito difícil, a gente não tem nem muito conceito disso aqui, né? A gente é diferente de outros mercados que todo mundo já nasce com já tem esses conceitos logo na escola. A gente não tem isso, né? A gente não foi ensinado dessa forma. Então, inovar no Brasil é uma dificuldade, né? A gente não tem recurso, a gente não tem tecnologia suficiente, financiamento suficiente para isso. A gente às vezes não é nem valorizado, né? Estudo científico no Brasil não é tão valorizado quanto deveria ser, e a gente tem mentes brilhantes aqui dentro. Mentes brilhantes, a gente tem coisas brilhantes aqui dentro. A gente não pode esquecer que o avião foi o Santos Dumont que inventou. Foi o Santos Dumont, ele era brasileiro. Né? A gente não pode esquecer disso, né? E isso tem que, de certa forma, tá escrito para a gente o tempo inteiro, porque assim, é possível, né? Eu sou um reflexo disso. Eu já tive experiências fora do Brasil e eu já fui, assim, já chegaram a questionar uma coisa que eu tinha criado aqui no Brasil e falaram assim, não, mas espera, você criou isso no Brasil, isso não é americano? Eu falei, não, isso não é possível. Não, sim, é possível, eu fiz no Brasil, tá aqui, ó, fiz lá. Porque as pessoas não acreditavam, porque assim, mas a gente tem que acreditar. Então, assim, antes de os outros acreditarem, a gente tem que acreditar. E é possível. A gente está vivendo uma revolução industrial. Assim, eu acredito piamente nisso. É que é muito diferente você viver uma revolução industrial e você olhar para revoluções passadas. As revoluções passadas, a gente tem marcos, a gente aprende isso na escola, né? Agora a gente está vivendo, a gente está no meio do furacão, né? Então a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver o big picture, que a gente não está longe, a gente está no meio dele. Então, a gente vive e é um espaço inexplorado, porque é novo. Então, essa novidade pode vir de qualquer canto do mundo, pode vir de qualquer lugar. Ela pode impactar pessoas de diferentes formas, e a gente sim é capaz de fazer isso. E é o que eu luto, é o que eu brigo o tempo inteiro. Eu acho que isso é possível. Engraçado, uma coisa que você falando desse negócio de você estar no meio do furacão, me lembra muito uma questão assim que, do ponto de vista de consumo, imagina o seguinte, a gente viveu séculos, né, onde a posse era o estado social, né? Então, quer dizer, a gente veio dessa geração que, qual é que você ascendia profissionalmente, cara? Você comprava um carro, depois comprava um carro melhor, depois qual era? Puta, comprava, casava, comprava um apartamento próprio, então, quer dizer, era um modelo de status de estou progredindo na minha carreira, né? Sempre foi isso, né? Talvez a nossa geração, assim, né?
Cara, você tem uma geração hoje, cara, que os moleques não querem um carro, o cara não quer comprar uma casa, o cara é de experiência. Eu acho isso tão revolucionário, na minha opinião, e que quando a gente começa a enxergar, fala assim, cara, é uma coisa que a posse, que sempre foi, durante séculos, o resultado de eu estar ascendendo profissionalmente, você tem hoje uma nova geração que não vem com esse mindset, cara. E pra mim é uma ruptura tão grande, mas que a gente vai conseguir só enxergar um pouco mais à frente. Quando a gente olhar e falar, cara, olha como a gente era, né, e como a gente é hoje. É exatamente isso, né? Sim, muitas coisas. Tem coisas que a gente já começa a conseguir enxergar. A gente já começa a conseguir enxergar. Né? A questão de aplicativo de táxi. A gente não lembra. Você lembra que você levantava a mão para pedir um táxi? Eu fiz isso há pouco tempo, o cara não para, não. Mas foi ali, foi aqui do lado. Hoje ninguém mais espera mais do que 5 minutos para um carro que fica impaciente. A gente às vezes ficava, sei lá, meia hora esperando num ponto para pegar um táxi. Então assim, mudou muito, né? E o que você falou é muito voltado ao que chamam de economia líquida, né? A gente vive uma economia líquida, não tem mais posse, né? É tudo líquido, né? E essa molecada vem com esse espírito. Eu acho que isso tem, como tudo, né? Tem ônus e bônus, né? Eu acho que são assim, a gente foi criado com uma cultura de posse, né? A gente vem de uma geração de posse, então a gente não tem como largar disso. Secular. A gente não tem como largar isso de uma vez por todas, mas... E a gente olha, às vezes eu olho com certa uma desconfiança desse mundo novo, tal, mas é fato, é um mundo novo, vai ser isso. E a gente vai se transformar para isso. Mas eu acho que isso dá espaço para outras coisas que a gente tem que usar. Isso não pode nos acomodar. Isso tem que ser um motor que vai levar a gente para caminhos mais promissores. Se hoje posse não é a riqueza, eu acho que hoje o que é riqueza é o conhecimento, que está muito mais fácil de adquirir. Antigamente, eu dou exemplo com a eletrônica, né? Quando eu comecei a mexer com eletrônica, eu comprava tinha umas revistinhas que vendia na banca de jornal, né? Não sei se todo mundo que vai ouvir isso se lembra disso, né? Mas uma banca de jornal, que você comprava uma revistinha que vinha lá um esquemático para você fazer um circuito integrado, fazer uma plaquinha de circuito. Então vinha lá todo um esquema para você montar em casa um ventilador, um circuito de um ventilador. E aí você comprava a revista, você montava, comprava os componentes, fazia tudo certinho e não funcionava. Aí você olhava, porque eu fiz tudo certo. Aí você desmontava tudo, fazia de novo e não funcionava. Aí você falava, que não funciona. Aí você largava. Aí no mês seguinte, saiu uma revista nova com uma errata, dizendo que aquilo estava errado, que não funcionava mesmo, que você tinha que corrigir fazendo isso. Você tinha que esperar um mês para achar uma solução. Hoje, você aprende a fazer qualquer coisa no YouTube. Qualquer coisa. Alguém já passou por uma dificuldade. Eu uso isso no meu trabalho. Eu uso isso como conhecimento. A gente ainda não tem o poder, como Matrix, de pegar um chip, colocar na cabeça e aprender a dirigir um helicóptero. A gente não tem esse poder. Mas a gente leva um pouco mais de tempo, mas a gente pode aprender a fazer qualquer coisa com o conteúdo que está espalhado na rede. Então, assim, isso vem um pouquinho da questão de alguns movimentos mais recentes, de que eu acho que a gente vive uma era de inteligência e de colaboração. Eu acho que a moeda pessoal de hoje é o conhecimento e a colaboração. É quase como a posse de antigamente. Concordo em gênero e grau, e hoje o nosso negócio é esse aqui. A gente começou de uma maneira totalmente heterodoxa, quer dizer, vamos pensar numa dor, chegar num resultado, escalar. Cara, a gente começou com uma comunidade, sem querer também, não foi, tive uma puta insight, tive insight nenhum, foi vindo, né? A comunidade começou a ficar tão forte, que aí a gente começa a perceber que essa comunidade, a gente pode criar várias colaborações ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então é exatamente isso que você está falando. Eu acho que essa é uma coisa. Por isso que eu sou um fã de collabs, assim, sabe? Assim, quando eu vejo uma Unilever juntando com o Chili Beans, criando um produto, criando um ketchup Chili Beans. Quando eu vejo a Mondelez junto com a Havaianas, criando uma. Eu sou fã, cara, porque assim, o que a gente poderia multiplicar de produtos e se a gente começasse a fazer convergência desse tipo de coisa, né? Com certeza, é isso. Não tem mais espaço para não isso. É aquilo. Você não tem mais nada que vai pegar muita gente. Você tem que achar outros caminhos. O collab é um desses caminhos. Como é que você vai atingir sei lá, eu vou dar um exemplo aqui baseado no que você falou, mas como é que você vai atingir um público de Chili Beans a usar uma coisa da Unilever? Fazendo uma fusão de marca, fazendo uma collab de marca. Que aí você consegue trabalhar com 2 nichos diferentes. Porque de outra forma seria muito investimento, seria muita coisa. É uma maneira muito mais
muito mais saudável para você fazer isso. Então eu também sou super fã de collabs de todos os tipos. Eu acho que cada vez quem enxerga isso com clareza é um dos caminhos novos que a gente tem explorado e que eu acho que funciona muito bem. Perfeito. Ô, Nadim, me diz o seguinte, vamos entrando num mercado que é o mercado que você atua bastante, que é o mercado de comunicação, né? O mercado das agências, dos clientes, etc. É um mercado também que foi minha vida inteira, praticamente. O que você acha que, por exemplo, numa agência de publicidade, onde você tem um departamento de criatividade, que eu sou crítico até pelo nome, porque para mim a criatividade deveria ser da agência inteira. Concordo. Mas ok, vamos olhar o vertical de criatividade. Por que de lá não sai projetos como o da Bolha? Por que de lá não sai projetos como Portas do Fundos? Por que assim, teoricamente, é um lugar que você tem a licença poética de criar o que você quiser e você não cria, e você... Aonde que foi que as agências não evoluíram esse tipo de coisa? Eu tenho uma visão um pouco, talvez até um pouco ácida sobre isso, um pouco polêmica sobre isso. A minha já é de largada pela pergunta. Eu vou tentar ser um pouco mais leve, mas assim, eu acho assim, primeiro que a questão de um departamento de criatividade, assim, eu vou tentar defender o outro lado, mas assim, isso foi um rótulo que foi colocado. Né? Na verdade, quem está ali, uma agência de publicidade, o trabalho em si, na minha opinião, o trabalho que é feito hoje, não é um trabalho para ser criativo, é um trabalho para entregar resultado. Ponto. E não necessariamente sendo criativo você vai entregar resultado, né? Você não precisa. Então, assim, eu acho que é uma ilusão você achar que dali só sai, ali é uma indústria. Como qualquer outra. É uma indústria que comunica, é uma indústria que impacta, uma indústria que promove algum produto, alguma coisa, ou uma necessidade, alguma coisa assim. Então, assim, não necessariamente isso tem que ser criativo, e eu concordo com você. Criatividade não é um departamento, criatividade é um dos skills que todo mundo tem que ter. Eu cansei de trabalhar com engenheiros super criativos, né, com pessoas que vêm de uma área improvável de criatividade, mas que são extremamente criativos. E eu acho que criatividade é uma coisa que pode estar em qualquer lugar, e deve estar em qualquer lugar, ainda mais com as dificuldades que a gente passa hoje. Então a gente precisa ser criativo para conseguir viver nesse mundo novo. Então eu acho assim, na minha opinião, as agências perdem uma grande oportunidade, continuam perdendo uma grande oportunidade, porque as agências estão num lugar muito privilegiado, de conhecimento dos clientes que elas têm. Elas conhecem toda a estratégia, elas conhecem tudo que os clientes fazem, elas conhecem os próximos passos de tudo, né? O marketing, a comunicação, elas conhecem tudo. Em vez delas só focarem na comunicação daquelas coisas novas, eu acho que elas deveriam entrar um pouco mais na estratégia de produto. Eu acho que elas deveriam ter não vou chamar de um departamento, mas pode ser um departamento de produto. Porque eu acho que a publicidade, as agências de publicidade, elas, com esse conhecimento que elas têm, elas conseguem ressignificar uma série de coisas. Eu já cheguei a ter esses papos com altos escalões de algumas agências que eu acabo trabalhando, e todo mundo simpatiza com isso. É que no fim, não é isso que é o motor de uma grande agência. Isso acaba se dissolvendo. E eu acho isso uma pena. Por enquanto, hein? Por enquanto. Porque esse mercado de mídia, assim, é um mercado que mudou muito, né? As empresas ganhavam as suas comissões, as comissões estão chegando quase a zero, os BVs estão acabando, as emissoras. Então, assim, eu acho que uma hora a gente pode chegar nesse momento. Sim, eu também acho, e assim, eu acho que tinha muita gente que teria condições de sair na frente. Por isso que eu acho que é uma judiação não usarem esse conhecimento para se posicionarem de uma forma diferente. Eu acho que a gente perde muita oportunidade. Assim, isso para mim é bom, porque de certa forma eu sou um motor que ajuda a agência a fazer o que ela não consegue fazer internamente. Se um dia ela começar a fazer isso, talvez a minha empresa perca o significado. Né? Eu acho que não, mas eu vou ter menos demanda do que eu tenho hoje. Mas ela não consegue fazer, porque não é o que move ela, não é a gasolina que move ela. E deveria ser, porque ela tem condições de fazer isso. Tem condições. Então, assim, ela prejudica as pessoas que trabalham com ela. Então, assim, ela, de certa forma, ela achata uma criatividade, um pensamento crítico que não deveria ser, ainda mais no mundo de hoje. A gente tem acesso a tudo. A gente tem acesso a tudo. A gente não pode esquecer que as grandes invenções, as grandes invenções e inovações que
drivaram o mundo, que a gente consome hoje, elas vêm de movimentos pessoais. A gente fala tanto da Apple hoje. A Apple surgiu de dois carinhas que pegaram componentes eletrônicos, numa época que componente eletrônico era era caro e era coisa de grandes empresas. Então a gente tinha a IBM, né, que faziam grandes mainframes, grandes computadores, e tinha dois caras ali que falaram assim, vamos subverter essa história, vamos comprar componente eletrônico, que hoje está mais barato, porque massificou, porque já pagou o investimento da inovação de criar os componentes, e vamos tentar montar o nosso computador. Dois caras. Um gênio da tecnologia e outro gênio do marketing. Os caras se juntaram e montaram o que a gente paga o maior pau hoje, que é a Apple. Um exemplo, né? Óbvio, tem muito mais coisa aí, mas vem daí. O cara que inventou o primeiro óculos de realidade virtual era um moleque que pegou um celular e transformou um celular em algo que ele colocava na cara. E tem uma indústria hoje, que está muito longe de ser madura, na minha opinião, mas existe uma indústria hoje. Então, assim, as grandes coisas que a gente consome, elas vêm de um movimento quase solitário. Olha, vou te dar um exemplo, só para corroborar com isso daí. A gente tem um entrevistado aqui, que é o Paulo Brenner, que ele é uruguaio, criador do Wi-Fi. Como é que ele criou isso aí? Na verdade, ele morou, se não me engano, 15 anos na Israel. Aí o Pablo vai estar aí, qualquer coisa ele me corrige. Mas ele estava em Israel durante 15 anos e ele quis criar uma rede dentro do quarto dele, se não me engano, um quarto de hotel, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, pô, ele conseguiu fazer uma rede, só que roteou mais, né? Roteou praticamente o prédio. Aí ele falou, pô, eu quero uma coisa um pouco maior. Aí ele pegou uma batata Pringles e botou as anteninhas pra fora, uma batata Pringles, e criou o Wi-Fi. Olha o exemplo. Sim. E ele tem uma história maravilhosa, que assim, a filha dele, a Silviana, tava na internet, tava caindo pra caramba. Aí ela escreveu ali na rede social, olha, meu pai inventou o Wi-Fi que não pega nada. Mas é isso. Todas as grandes coisas vêm daí. E é engraçado que quando alguém vai imaginar que o Wi-Fi nasceu com uma batata Pringles pra fora do prédio, com umas anteninhas ali que roteou toda... Mas a gente só não pode esquecer de uma coisa que é importante. Não conheço ele, mas assim, deve ser um cara genial, deve ser um cara estudado pra caramba, porque radiofrequência é uma casca grossa no hardware, e assim, e com certeza ele deve ter alguns princípios de física, e principalmente de radiofrequência, para pensar que um cilindro fechado, que dentro era alumínio, dentro é um material metálico, pudesse irradiar algo longe. Exatamente. E tem todo um... debaixo do ice tem que ter um background. Tem. As coisas tem coisas, obviamente, que são criadas quase no acaso. Mas tem muitas outras, ainda mais. A gente está acumulando conhecimento, né? Cada vez vai ficando mais difícil. É difícil você pegar alguém que cria uma coisa inédita hoje. Nada quase é inédito. Mas quase você acha nada. que o AI pode ser um grande componente, assim, de novas criações, de revoluções, assim? Tá sendo já. Por exemplo, o que é hoje como é que você acha que o AI pode integrar dentro da internet das coisas? Bom, assim, a internet das coisas, ela por mais que eu acho que esse nome afasta um pouco o conhecimento, né? Assim, quase tudo hoje que a gente consome é a internet das coisas, né? Assim, antigamente a gente tinha em casa a internet das coisas que era um roteador, Wi-Fi, né? Um roteadorzinho Wi-Fi, ele não deixa de ser um device que é a internet das coisas, porque ele tem processamento e ele tem conectividade. Basta isso, né? Hoje a gente tem lâmpada, né? Hoje a gente tem uma tomada, hoje a gente tem um monte de coisa, a gente não percebe, a gente não olha dessa forma, mas assim, de certa forma a internet a internet ajudando a promover um produto ou a ligar aquilo em rede para que você tenha um controle maior, né? Aí você fala, o que isso pode cruzar com a AI? Muitas coisas. Assim, AI é uma questão que vai ser muito falada ainda, porque eu acho que tem uma série de questões aí que a gente vai se deparar ainda, é um mundo completamente novo. Eu acho que tem muito a se desenvolver ainda. Eu não sou uma pessoa com alto conhecimento em machine learning, né, profundo, mas eu acho que o que a gente tem hoje é embrionário perto do que a gente pode ter. Eu acho que a gente vai ter coisas muito mais poderosas e esse é um caminho sem volta. Diferente do metaverso, esse é um caminho sem volta. O metaverso não está maduro ainda.
Por mais que o marketing queira fazer ele ficar maduro, ele não está maduro. E vai demorar para ele estar maduro, porque ele depende de um hardware. Ele depende de uma solução física para que a gente compreenda o mundo com uma camada digital. Não é botando um óculos desse tamanho que você vai resolver isso. O dia que você... Aí eu vou mais longe. O dia que a gente conseguir implantar um chip no corpo de alguém que consiga interferir na visão e essa pessoa ter uma camada de digital na visão através de um chip, aí a gente está maduro. Eu vou longe Isso, assim. E isso tá em curso agora, Tá né? em curso. Com a Neuralink, né? Sim. Com o Elon Musk, né? Eu não digo só com ele, mas assim, a gente vem pesquisando, assim, biotecnologia faz parte dessa revolução que a gente vive. Faz parte. Biotecnologia é uma coisa, é uma barreira que a gente está quebrando. Então assim, a gente está cada vez mais criando coisas que vão tornar a gente ciborgue. E tudo bem. Esse é o mundo novo. Eu tenho uma visão muito mais otimista do que pessimista da tecnologia, porque eu sou um fã da tecnologia. Então, assim, eu não vejo grandes coisas como uma grande ameaça. Eu não acho que as AIs vão roubar os nossos trabalhos, eu não acho que os robôs vão... E assim, em falar em robô é a próxima. Né? A gente está aqui falando de AI, e AI vai crescer muito, mas daqui a pouco e eu vou estar vivo para ver isso. Eu nunca achei que eu ia estar. Mas a gente vai ter robô em casa. Robô, a gente já tem. O aspirador é um robô, tá? Aquele que limpa a casa, ele é um robô, mas a gente vai ter humanoide em casa. Isso já está muito próximo, gente. Já existem robôs humanoides sendo vendidos por indústria chinesa por $16 mil. Assim, é muito dinheiro. Mas... Por enquanto, né? Mas já é factível. Perfeito. Já é factível. Vladimir, me conta um pouco, assim, essa virada, assim, a gente tem pouco tempo agora, puta, eu ficaria 2 horas falando com você aqui. Bem. Mas eu queria falar rapidamente sobre essa virada da bolha para projetos de acessibilidade. Acho que eu queria que você desse uma palhinha disso daí. Então é importante, assim, desde 2019, eu tive uma experiência, na verdade, em 2017, com um projeto que a gente desenvolveu de tecnologia assistiva, né, um projeto para o público surdo. A gente desenvolveu uma plataforma de intermediação através de intérprete de Libras para público surdo. Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma comunidade surda muito grande no país, cerca de 3 milhões de pessoas, e que ela não é assistida, né? Por mais que Libras seja uma língua oficial do Brasil, nenhum lugar fala Libras, né? Então, o surdo que sabe Libras e também outro dado que não sei se todo mundo sabe é que nem, assim, a grande maioria dos surdos sabem Libras, mas não sabem português, porque eles não foram alfabetizados. E quando eles sabem português, eles fazem um paralelo do português com a Libras, então eles têm uma dificuldade de entender o português, não é tão claro quanto a gente, não é tão fluente quanto a gente. Então, existe uma distância muito grande. Então, Libras é a língua oficial deles. E quando você mora num país que uma das línguas oficiais é Libras e nenhum lugar fala Libras, é como se você fosse um estrangeiro dentro do seu próprio país. Você não consegue se comunicar com ninguém. Como é que um surdo chama a polícia? Como é que o surdo chama o bombeiro? Não chama. Então, essa plataforma vem para resolver isso. Ela é uma central de intermediação para o público surdo, através de Libras, para se comunicar com os ouvintes. Então a gente fez esse projeto. Sem muita pretensão, né? Com uma visão de software. Eu preciso desenvolver uma plataforma. Só que desde o começo, quando eu entendi o desafio, eu falei, poxa, né, que mundo é esse, né? Que é isso, né? E comecei a me apaixonar um pouco por isso, ali em 2017. Em 2019, eu fui convidado por essa ONG, foi a ONG que contratou esse serviço lá atrás, esse produto que a gente desenvolveu, para fazer parte do board, para fazer parte dessa ONG, para me aproximar dessa ONG, para conhecer mais sobre... É uma ONG de deficiência, ela se chama AME, e eu hoje faço parte do board da AME, e ali eu conheci o mundo da deficiência, não só da surdez, mas da deficiência em geral, né? Deficiência de mobilidade, visual e auditiva e intelectual. Conheci tudo e existe um mar de possibilidades para isso. E existe uma população carente por isso. A gente não olha para as pessoas que têm essa questão. E eu vou mais longe. Se todo mundo... tá ligado em pesquisa e olha um pouco as estatísticas populacionais, a gente sabe que agora em 2030, a população idosa vai passar de jovens, inclusive no nosso país. Ou seja,
uma pessoa com idade avançada, ela é uma pessoa que vai adquirir alguma necessidade de alguma coisa especial. Ela vai ter uma deficiência. Nós já temos uma deficiência com o óculos, mas a gente vai ter uma série de outras. Então, tecnologia assistiva, para mim, é a bola da vez. Eu acho que, além dela promover a tecnologia de ponta, né, que a gente está falando aqui, e a gente tem grandes expressividades aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que o projeto do exoesqueleto do Nicoleles é brasileiro, ele é brasileiro, e isso ganhou o mundo, e o mérito, grande parte do mérito é dele, e a gente não valoriza aqui dentro, ele é mais valorizado fora do que aqui. Isso é importante, porque a gente não tem essa cultura, mas essa tecnologia vai ajudar a gente no futuro. A gente não faz parte desse grupo hoje, felizmente, que tem algumas dificuldades, mas eu acho que essa é a bola da vez. E desde 2019, eu venho desenvolvendo uma série de outros produtos. Isso de certa forma, isso chegou até mim. Eu forcei um pouco, mas isso chegou até mim, de tecnologia assistiva. Então, depois dessa plataforma de Libras, eu acabei criando desde projetos que são mais para autoestima, uma capa de prótese para criança amputada, que aquela capa de prótese ela era baseada na perna do Neymar. É mais ou menos assim. A criança não pode, ela tem dificuldade para jogar bola porque ela tem um membro amputado, ela tem uma perna amputada e ela tem ali uma perna mecânica. Só que ela pode ter a perna do Neymar, porque ela põe uma capa e ela faz isso na cabeça. Isso para uma criança é poderosíssimo. Para a gente talvez seja uma bobagem, mas para a criança é muito poderoso. Vai ajudar aquele menino a superar aquilo muito fácil. E a gente não pode esquecer que quem tem uma deficiência não quer ser tratado com cuidado que a gente acredita que... Ele quer ter independência. Ele quer ser como a gente. Ele precisa ser como a gente. E é isso que a gente tem que incentivar. Então a tecnologia assistiva dá para ele a real possibilidade dele se igualar a uma pessoa que não tem aquele problema e que supere aquilo. E que ela consiga interagir com a sociedade como qualquer outra pessoa. Então, desde esse projeto, a gente já fez um outro projeto para cego. A gente fez uma interface de jogo para cego. Então, onde o cego podia enxergar alguma coisa através do áudio. Eu converti as imagens em impulsos audíveis e eu conseguia dar instruções para esse cego de como jogar um jogo. E o cego jogava. Agora, todo mundo me desacreditou esse projeto a gente fez para Singapura. Todo mundo desacreditou desse projeto. Falou, não, isso não é possível fazer. A gente foi corajoso, a gente fez e funcionou. Um grão de areia no oceano, mas é a minha parte. É o que a gente tem que fazer. E eu acho que se cada um fizer a sua, o mundo vai ser muito mais evoluído. Mais recentemente, a gente fez um boné para surdo, onde eu criei eu coloquei uma série de vibradores ao longo do boné e eu traduzia o áudio em impulso elétrico. Ou seja, eu conseguia fazer uma leitura do áudio e transformar aquele áudio em vibração. Então eu dava uma forma para o áudio e o surdo conseguia ouvir através do sentimento de vibração. E aí a hora que você coloca isso na cabeça de uma pessoa surda e ela chora, você fala, porra, é isso que eu tenho que fazer a vida inteira. Então assim, hoje eu continuo me dedicando a todo tipo de projeto, mas o que eu realmente quero fazer são projetos que não só vão ajudar a gente a evoluir como tecnologia, mas que vão ajudar as pessoas. E eu acho que isso faz sentido. Isso faz sentido. E se cada um fizer um pouquinho disso, a gente vai ter um mundo tão diferente e tão melhor para todo mundo. E eu acho que essa é a minha parte. Muito bom, cara. Parabéns aí, meu. Puta, que visão, cara. E assim, eu tô louco pra ir numa Olimpíadas Biônica. Em breve. Em vez da Paralimpíadas, eu vou para Olimpíadas Biônica. Se não tivesse regras tão rígidas na Paralimpíada, a gente já tinha recordes na Paralimpíada maiores do que da Olimpíada normal. Ou ressignificar essas regras, né? Com certeza. Najib, eu queria te agradecer muito, cara. De novo, eu ficaria aqui com 3 horas aqui, eu sou entusiasta há muitos anos aí do teu negócio, do que você faz. Aí ele falou pouco aqui das milhões de coisas que ele já fez, para motorista de caminhão, onde ele bota um boné que ele acorda para sono, mexeu o autorama também com a parte de neurociência. É uma loucura, cara. Eu falei, é um hacker de carteirinha, e não vai ser a primeira também aqui, ou é a primeira, mas não vai ser a última, quer dizer.
Então eu queria que você deixasse as considerações finais aqui. Obrigado novamente, cara, pela tua Eu que presença. agradeço pela oportunidade, acho que aqui colaborando um pouco mais com essa visão toda, eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso, e convido todo mundo a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar, como você falou, a gente ficaria aqui 3 horas falando e seria pouco, mas visitando um pouco o site da Bolha, né, bolha.com.br, lá tem um pouco do nosso trabalho, tem um pouco do que a gente faz, e tendo uma visão diferente para esse mundo. Eu acho que vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de viver uma revolução industrial e vamos fazer a nossa parte, porque a gente vive isso e a gente tem sim uma obrigação de transformar o mundo que a gente vive. E não podemos esquecer, a moeda nova é o conhecimento e a colaboração. Se a gente fizer isso, a gente vai ganhar muito, muito. Muito bom. E precisamos ressuscitar a Bolha FM, cara. Eu fiquei fã dessa... Eu tô falando sério, a gente tem que ressuscitar essa rádio aí. Olha, é fácil, viu? Não é difícil. Meu filho, eu sou Não louco é pra difícil. ter uma rádio de FM. Não é difícil. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Najib, Nassif, pro Future Hacker. Até a próxima. Valeu. Future Hacker. Life. Path. Future.